Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DVI Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou em queda de 0,33%, chegou a cair bem mais na sessão, conseguiu se recuperar e olha, vou falar, saiu barato aí para o Bovespa, dado a queda da Petrobras de mais de 6%. Vamos falar também sobre ela logo menos, tá? Antes de tudo, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Não esqueçam, realmente ajuda muito a gente, hein, pessoal? Eu sei que eu sempre repito isso, mas é porque ajuda mesmo, tá? A gente ficou oscilando muito entre os números de likes aí, então não se esqueçam nunca, abrir o vídeo, já deixa o joinha ali, vai ajudar muito a gente, tá? Se você não for inscrito, fica aqui meu convite para que você se inscreva. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só escrever o ativo que vocês querem que seja analisado no fechamento seguinte, ou seja, amanhã, tá bom? Tendo liquidez, ele provavelmente vai ser analisado, a não ser que muitos membros tenham pedido antes, e aí lembrando, os membros do canal têm preferência no comentário, e aí eles serão atendidos primeiros, tá bom? Vamos lá, vou dar a vinheta, peço que você não esqueça o joinha, hein? Bora lá. Bora lá, pessoal. Ibovespa aí já na tela. Não esqueçam do joinha para quem pulou aí a vinheta, tá? Vou até pôr o banner aqui passando. Deixe seu like. Agora sim. Ibovespa queda de 0,33% na sessão, dando continuidade aqui no movimento de baixa. Opa, meu desenho aqui não está ativo. Agora sim. Então, dando queda aqui dando sequência no movimento de baixa, na queda que vem sendo apresentada, ainda podendo testar a região da média de 200, que fica aí na faixa dos 112 mil pontos. O movimento já começa a ficar um pouquinho mais esticado, e vamos lá, vamos analisar um ponto importante aqui. Deixa o candle aqui. 1, 2, 3, 4, até a máxima do movimento. Foram 4 pregões, 4 candles. E para cair a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o dia de hoje. E ainda não perdemos o fundo que foi apresentado anteriormente. Apesar de já ter aí o segundo menor fechamento, ainda não perdemos a mínima do fundo, tá? Então esse movimento, por mais que esteja dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, por mais que esteja com a expectativa de continuidade deste movimento de baixa, pode estar próximo aí de um final. Isso significa já reversão de tendência, falando até de longuíssimo prazo? Não. Inicialmente teríamos um repique, aí dependendo de como pode vir a ser apresentado esse repique, né, se vai começar normal, se vai começar já com bastante força, é que a gente vai avaliar nas próximas sessões. Mas a gente começa a ligar um sinalzinho aqui, começou a ficar mais fraco esse movimento, dado o movimento de alta anterior. E a gente pode sim, pode ser que amanhã mesmo teste aí essa média, e de repente já fecha mais um positivo aqui, apresentando aí um martelinho, tá? Mas dá para ficar de olho aí nessa semana da gente ainda ter alguma tentativa de repique aqui, tá? Ou ainda algo um pouquinho mais lateral aqui, tá? Mas um pouquinho mais esticado esse movimento. Isso não significa que não pode dar continuidade no movimento de baixa também. É só que essa região é muito importante como nível de suporte e, comparado ao movimento de alta anterior, a gente começou a enfraquecer um pouquinho, tá? Mini índice. Na sessão de hoje, aí, queda de 0,29 até o momento, também segue dentro do movimento de baixa, e aqui mais claro ainda, né, a gente teve basicamente aí os 4 pregões, e aqueles 7 também aqui no movimento, ainda não perdemos a mínima deste fundo anterior também. Podemos ter alguma tentativa de repique por aqui, e se bater na média e gerar topo, da mesma forma o Ibovespa, o foco permanece ainda na venda. Gráfico de 60 minutos, tivemos aí um gap de baixa, conseguiu se recuperar, fechou o gap, bateu na resistência de topo anterior, devolveu tudo de novo, tá? E aí, Kaique, vai fazer um ombro, cabeça a ombro aqui amanhã? Não vai? Eu não sei, tá? Mas se apresentar uma outra região de fundo ascendente aqui, dá para tentar aí pegar algo mais para cima, tá? Se for um ombro, cabeça a ombro realmente, seria muito bom se na sinalização de fundo aqui não perdesse mais esse fundo. Por quê? Porque você vai ter um stop bem pequeno e uma chance aí, um risco, um retorno, possível retorno, relevante, tá?
Então, daria sim para tentar focar aí na compra, tá? Com stop curtinho. Poxa, gerou um fundo aqui, Kaique. Vê se abrir um gap de baixa, tá? Abre aqui embaixo. Esse mesmo candle vem e gera esse fundo aqui. O stop eu colocaria ainda abaixo dessa mínima, tá? Desse candle, tentando pegar a continuidade deste movimento de alta aqui. Tá? Se abrir num gapzinho, eu aguardaria de repente vir fechar esse gap, permaneceria com o meu stop aqui embaixo, tentando pegar a sequência do movimento. Mas se bater ali na média, não conseguir ultrapassar, se você tiver a chance de colocar seu stop no zero ou ir encurtando aí por tempos menores, seria interessante, porque aí pode gerar um novo topinho descendente e vir aqui testar mais uma vez esse fundo, aí já vai descaracterizar toda essa possibilidade aqui do ombro cabeção, ombro invertido, tá? Mas não é de se descartar, dado que eu mencionei ali sobre Bovespa e o próprio futuro, o mini índice aqui, no gráfico diário aí, um pouquinho mais esticado, dado o movimento de alta anterior, tá um pouquinho mais fraco também. Então, vale a pena aí, de repente, ficar de olho nessa possibilidade desse padrão gráfico aqui, tá? Sendo apresentado, a gente teria aí como alvo a região, perdão, a região do 116.957, tá? Seria basicamente essa outra região de topo. No diário isso buscaria, não me mostrou no diário, na região dos 117 mil pontos, basicamente, buscaria mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos essa região aqui, um pouquinho acima da média móvel aí, o que daria aí a tentativa de repique, tá? Não estou falando que vai vir direto aqui amanhã, tá? Se isso for apresentado, mas seria um possível alvo dado esse padrãozinho aqui, se for confirmado. Falando do dólar, nossa, essa foi bem no detalhe, hein? Vamos ver se acontece pelo menos. Dólar, no dia de hoje, queda de 0,31%. Dólar que já tinha deixado aqui um baita de um candle aqui de reversão, possibilitando bastante a continuidade deste movimento de baixa, tá? Tá testando aqui essa região de topo anterior, nível importante de suporte, 5,025. Caso seja perdido, vamos ver se tem algum nível de retração aqui de FIBO desta pernada. Tem esse último no 5,007 aí. Bateu lá hoje e segurou. Vamos ver se consegue segurar nas próximas sessões aqui ainda, tá? Gráfico de 60 minutos. Movimento de baixa bem relevante, conseguindo se recuperar aqui, batendo na média, região de resistência anterior, bateu aí, gerou topo, pessoal, foco na ponta vendedora, não conseguiu voltar para cima do 0,26, 0,30, foco em venda, tentando pelo menos pegar aí o movimento novamente ali para a região dos R$ 5. Conseguiu ultrapassar, tá? Seja revertendo um sinal de topo, ou gerando um sinal de fundo, lá pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, acima da região dos 5,30 pelo menos, daria para ver aí o dólar tentando um repique até os 5,50, 5,55 ali, que seria a próxima região de resistência mais relevante. Então, ficar de olho, está no momento decisivo, por hora o foco ainda seria na venda. Se conseguir passar para cima dessa resistência, aí sim, daria para ver se tem algum sinalzinho de alta pelo gráfico de 5, por exemplo, tá? Acima aí dos 5,30, ou seja, confirma o pivô de alta e dá sequência nesse movimento aqui, tá? Falando agora do DI, na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,5%. Agora sim, ajustei aqui. 0,5%, o DI que segurou ali na média de 200 do gráfico diário, está corrigindo fraquinho de novo aí na média. Enquanto ficar acima aí dos 10,800 aqui, pessoal, o foco ainda é na ponta compradora. Mesmo com a média de 200 aí na cara, não está perdendo de menor periodicidade aqui também, então o foco ainda é na compra, tá? Tentando pegar aí um possível rompimento. Ela veio aqui, o movimento veio, bateu ali como se fosse um alfinete no balão, deu uma furadinha na média, pode estar tentando pegar um fôlego aqui para romper toda essa região aí, tá? Então a gente poderia ver, de repente, o DI tentando buscar o fechamento do gap um pouco mais acima, tá? Então, apesar da correção que vem sendo apresentada, enquanto não perdeu o suporte, eu ainda estou mais comprado em DI, tá bom? Petrobras, essa daqui, pessoal, na sessão de hoje, queda de 6,6%, acabando com a farra aí de quem não perdeu, de quem não saiu ali naquela perda de mínima, né? Esperou aí para um fechamento, uma nova perda de mínima aqui abaixo. Hoje já abriu um baita gapzinho aí e já está vindo para fechar abaixo da média móvel de 13 também. Além do sinal de saída no curto prazo, também gerou sinal de saída no médio prazo. Pessoal, perdeu a mínima da semana anterior. Tá? Portanto, temos um sinal de correção também no médio prazo, gráfico semanal. O suporte por aqui tem ainda a retração de FIBO no último nível, 34,66, e depois seria a região dos 33,46. Foi forte o candle de hoje, então a gente pode ter alguma tentativa de correção por aqui amanhã. Tá? Um dia tentando inicialmente apresentar uma recuperação, acabar devolvendo um pouquinho mais no final da tarde, mas o fato é que foi muito forte a queda de hoje, tá? Então a gente pode sim ter alguma tentativa de recuperação aqui amanhã, tá? Mas, dado esse forte fechamento aqui,
tá difícil de já ver amanhã mesmo devolver esse cara aqui, tá. Pode acontecer, é Petrobras, né, mas tá um pouco difícil de ver isso aí acontecendo, tá bom. Então, saindo aí para curto prazo, médio prazo, no longo prazo ainda não tem a saída, tá. Ou seria a perda de mínima do mês passado ou a desse mês aí no mês que vem, tá, nos 32,28. Muito forte. E aí, por isso que eu mencionei que ficou barata a queda ali de 0,33% para o Ibov, porque só essa queda aí da Petro representou no mínimo ali 0,6, tá, de queda. Então, se todos os ativos tivessem fechado ali mais próximo do zero, essa queda no Ibov aí teria sido 0,9, tá bom? Vale, queda também de 0,19% na sessão, segue dentro do movimento de baixa. A Vale aí, para quem estiver vendido, já dá para tirar o stop de proteção da máxima de sexta para a máxima de hoje, nos 62,94. Esperar a máxima aqui, eu não ainda compraria, tá? Pode até ter o repique aí, vir para fechar esse gap aqui de repente, e eu ainda estaria focado mais em venda, tá? Se esticar ainda o movimento, tem o suporte no 61, então se vier direto aí sim, lá daria para ficar de olho numa tentativa de repique, tá bom? Bateu lá, daria para ficar assim de olho em tentar comprar aí algum repiquezinho de curto prazo, tá? Por hora segue um viés mais baixista. Lembrando, temos a projeção, se não me engano já deve ter pego aí, né, as duas, ainda não. O segundo alvo aí dessa lateralização que vinha sendo apresentado, ainda está na região do 61,59. Então, seguimos aí com viés mais baixista na Vale. Para quem é membro do canal, eu insisto em falar porque isso faz a diferença. Para quem é membro do canal, já sabia que o viés era mais baixista. Não sabia que ia cair tudo isso que caiu, tá? Mas sabia que o viés era mais baixista. Que o mês de outubro aqui para Vale, dados os últimos 5 anos, tinha uma estatística negativa. Portanto, uma probabilidade um pouquinho maior para o lado negativo também, juntando com o contexto técnico aqui, a leitura técnica da tentativa de repique, respeitando a resistência do 69, essa possibilidade do mês de outubro ser negativa aqui aumentava bastante, tá? Então a gente está caminhando para poder ter esse fechamento aí. Não fechou ainda, mas estamos caminhando para poder ter esse fechamento negativo em outubro. Falando agora da recomendação do swing trade, que foi aberta no dia de hoje, JBS, fechamento aí com alta de 1,04%. Tivemos aqui uma nova superação de máximas anteriores, mais a confirmação de um pivôzinho por aqui, tá? Então, expectativa positiva de continuidade deste movimento nas próximas sessões. Por conta disso, estamos comprados aqui em JBS no curto prazo. Agora, atendendo aqui aos pedidos de análise, começando aí pelo Banco Inter, INBRE 332, perdão, gerou sinalização de fundo, veio, perdeu aqui, depois conseguiu fechar acima novamente. Enfim, para quem tiver comprado nesse fundo ascendente, o stop permanece ali embaixo, nos 20,35 ainda, tá? E pode aí vir buscar resistência nos 22,30 mais ou menos, e pode ter a confirmação de um pivôzinho de alta. Confirmando esse pivô de alta, teríamos aí como alvo a região, deixa eu só ajeitar aqui, a região ali dos R$ 24,84. Portanto, para quem está comprado em Banco Inter, eu tentaria buscar aquela região de preço, tá? Seria 100% deste movimento projetado aqui para cima, tá? 24,84 seria a região. É claro que tem essa resistência pela frente, precisa ganhar os 22,50, mas ganhando esse nível de preço, abriria espaço aí para o papel caminhar bem, tá? Portanto, não vejo sinal de saída. Para quem já está posicionado, eu manteria a posição. Marfrig, na sessão de hoje, alta de 0,63%, mas segue ainda dentro de um movimento de baixa, apesar aqui da tentativa de fechamento aqui de fundo, não confirmou um fechamento acima, teve somente uma superação de máxima. Para quem abriu essa compra, stop aí abaixo do fundo, 6,24 pelo menos, ou na volatilidade, estamos falando aí de 3,36%, então estamos falando aí deixa eu pegar aqui no detalhe, de um stop ali na casa dos R$ 6,14, tá? Tentando pegar aí inicialmente um repique até a média ali do diário na faixa dos 6,70. Lembrando que tem resistência antes, nessa região de fundo anterior aqui, tá? Então, todo cuidado aí para quem está comprado no curto prazo. O mensal aí tá dentro de um baita topaço aqui, tá? Bateu ali na média do diário, pula fora, que se gerar topo é possibilidade de venda. Carrefour, na sessão de hoje, alta de 1,09%. Carrefour gerando uma sinalização aí de fundo ascendente na sessão de hoje, respeitando a região da média de 13, fechando abaixo dela, portanto. Para quem executou a compra, stop aí nos 8,69 ou na volatilidade. Fundo ascendente por aqui,
OBV confirmando também, tá? Desde ali de trás, inclusive. Tá? Essa foi a região de fundo, esse é o novo fundo. Então, OBV aí confirmando, tá? Essa movimentação que vem sendo apresentada. Isso não significa aí que a gente vai ter alguma reversão de longuíssimo prazo, tá? Mas que inicialmente a gente poderia sim ter, por exemplo, o preço vindo testar aí a região de resistência dos R$ 10, tá? Então, portanto, para quem está comprado aí, para quem está comprado aí em Carrefour, eu tentaria buscar essa região dos R$ 10. Confirmando esse pivôzinho de alta, fechando acima desse nível de preço, teríamos aí como projeção, deixa eu pegar aqui esse movimento de correção, o alvo lá nos 11,54. E olha só que interessante, bem na região da média móvel de 200 períodos, tá? Então, inicialmente R$ 10, e aí, confirmando esse pivôzinho de alta, a gente teria este outro alvo aqui, aí sendo bem mais otimista com vocês, tá bom? Falando agora de Semin, na sessão de hoje, bela alta de 2,13%, apresentando uma nova sinalização de fundo ascendente. Essa marcação dos 4,70 aqui é porque o Robson falou comigo hoje na sala ao vivo. Ele falou que estava comprado aqui nos 4,70. Eu comentei que, olha, se gerar um novo sinal de fundo, fechar acima da média, vai ficar bacana. Na hora não estava baixo. Aí eu falei, e daria para tirar o stop daqui e já colocar abaixo da mínima de hoje. Aconteceu. Portanto, eu deixaria o stop aí de proteção nos R$ 4,66 a partir de agora. Não só para o Robson, mas para todo mundo que tiver comprado aqui em Semin, tentando pegar a continuidade deste movimento de alta. Tem resistência nos 4,92, confirmando o pivô de alta, o alvo seria basicamente a região dos R$ 5,33, tá? Esse seria o próximo alvo aí de Semin. Enquanto estiver dentro dessa tendência, o foco é realmente na ponta compradora, mais próximo à média, gerando sinal de alta. Falando agora da Disney, queda de 0,54% na sessão de hoje, tentou gerar uma sinalização de alta ali na semana passada, reverteu forte aqui, voltou forte para baixo da média móvel de 13 períodos, tá? O que gerou sinalização de saída aqui, tá bom? Até tinha sinalização realmente aí trazendo a possibilidade de uma compra, mas que foi revertida, tá? E aí quando é revertida, a gente tem que pular fora da sinalização que fez a gente entrar. Poxa, foi completamente anulado, da mesma forma que tem o fundamento, né? Na parte de fundamentos tem, não, o fundamento mudou, então não vou mais fazer parte dessa empresa. O sinal técnico também, poxa, fez o fundo e anulou, não faz mais sentido eu estar na posição. Portanto, nesse candle forte de baixo aqui, anulou completamente aí essa possibilidade de continuar posicionado na compra. Nesse momento, não vejo possibilidade de compra. Mesmo que tenha aspiração de máxima aqui, seria uma aspiração abaixo das médias, tá? O que não me traria um conforto para entrar nessa operação, tá bom? Portanto, eu só entraria novamente se tivesse algum sinal de alta novamente acima dos 28,15 aí, pelo menos, tá? Um sinal de fundo ascendente acima dessa região. Enquanto trabalhar abaixo dessa resistência aí, eu ficaria de fora de Disney. Redditor, na sessão de hoje apresentando alta de 2,33%, é um papel aí que está querendo esboçar uma tentativa de recuperação, ainda trabalha dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, está batendo na região da média móvel de 13 períodos. Eu tomaria um certo cuidado para abrir uma venda aqui numa sinalização de topo descendente, por mais que a tendência seja de baixa ainda, o semanal, perdão, já gerou uma aspiração de máxima aqui novamente. Tá? Então a gente pode sim ter alguma tentativa de repique falando até de médio prazo. Então, a gente poderia ver esse diário aqui esticando um pouquinho mais até os 27, por exemplo. Tá? Portanto, para quem estiver comprado, eu deixaria um stop ali nos 22,36, abaixo desse fundo, tentando pegar aí a região dos 27 a 27,70, que seria a média de 200 aqui no diário. Tá? Esse seria o meu foco aí, inicialmente falando de swing trade e até de médio prazo ali, com aquela aspiração de máxima que foi apresentada. Tá? Portanto, eu ainda, mesmo que tenha essa perda de mínima aqui, inclusive seria uma possibilidade de entrar para quem está de fora, se gerar um sinal de topo aqui for revertido, eu ainda olharia para a compra tentando pegar um movimento de alta nas próximas sessões. O NIP, na sessão de hoje, alta de 0,49%, também gerando um sinalzinho de fundo aqui, não confirmou um fechamento acima, mas gerando esse sinal de fundo. Vejo a possibilidade de um repique aí, tentando buscar a região da média, com essa região de fundo anterior, no 7,590 até 7,6 ali, mas o meu foco maior ainda seria na ponta vendedora, após testar essa região e gerar uma sinalização de baixa. O semanal vem forte, a gente vai ter um repique contra uma semana forte de queda, é só visualizar bem aqui esse movimento anterior do diário, e o mensal também já voltando para baixo na média móvel. Então, esse repique aqui tende a ser um pouquinho mais fraco, tá? Portanto, eu realmente focaria na venda após o término dele, aí, gerando sinal negativo.
Falando agora de Anin 3, na sessão de hoje apresentou alta de 4,89%, mas não mudou muita coisa aqui não, pessoal. Olha só, gerou aí novamente, em termos técnicos aqui, uma sinalização de fundo ascendente, já são 3 aí, tá, sendo apresentados, mas ainda tá trabalhando abaixo da média, tudo isso dentro de 2 grandes candles de baixa aqui, não conseguiu nem ganhar ainda essa região aí, nem testar, na verdade. Então segue aí um pouquinho fraco, tá? Vamos ver o OBV? O OBV não confirma esses fundos ascendentes, tá? Pelo contrário, ó, aqui está descendente, então realmente a gente tem uma divergência aí sendo apresentada. Então, para quem tiver comprado, todo cuidado aí, tá? Um stop aqui nos 2,63, no máximo aí 2,54, tá? Porque pode apresentar algo mais forte aqui para baixo, revertendo tudo aí, tá? O OBV aí não está confirmando essa tentativa de tendência aqui que está sendo apresentada, tá bom? Se conseguir apresentar a continuidade, tem essa resistência relevante que eu mencionei nos R$ 3,30. E por fim, Depac, pessoal, na sessão de hoje apresentando aí uma excelente alta, tá? Alta de 3,87%, freando bem a queda que vinha sendo apresentada por aqui. Ainda não mudou a tendência, tá? E também não voltou para cima de uma região que eu considero relevante do preço, que é a faixa aí dos 30,85 até a região dos R$ 31, tá? É um nível bem importante mesmo, tá? Então, se ficar aqui, depois desse grande candle de alta, não conseguir dar sequência, meu foco seria na venda, mesmo se for ainda no final dessa semana, tá? Não conseguiu ganhar essa região, eu ainda focaria em venda, principalmente se não der continuidade nesse grande candle de alta aqui, tá? O mensal ainda me mostra a possibilidade de continuidade dessa correção, tá? Tá vindo fraco, porque o movimento de alta foi anterior, então o que justifica realmente aí essa fraqueza aqui na correção do movimento de baixa, tá? Mas ainda precisa mostrar sinal relevante acima desse nível de preço para eu focar em compra de swing trade aí em BPAC. Para quem já tiver comprado, stop, é claro, abaixo da mínima de hoje, nos 29,06. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Não esqueçam do joinha, tá bom? Amanhã estamos de volta aqui a partir das 8h45 da manhã, na sala de mini mini dólar, e comigo na sala de ações a partir das 9h45 da manhã. Combinado? Um abraço, uma excelente semana para todo mundo, boas operações, bons trades, e a gente vai se falando aí. Se alguém quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. Beleza? Um abraço e até mais, pessoal.